Nesta aula, nós vamos começar a falar de ortografia, começando pelas notações léxicas. Que são notações léxicas? São sinais auxiliares que servem para indicar a pronúncia correta das palavras. Vocês sabem que a língua portuguesa tem 26 letras, mas além dessas 26 letras, existem determinados sinais auxiliares que ajudam na pronúncia correta das palavras. Essas são as notações léxicas. Quais são as notações léxicas existentes na língua portuguesa? O acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave, o tio, o hífen, o apóstrofo, a cedilha e o trema. Dessas oito notações léxicas, apenas o trema é que desapareceu da língua portuguesa. Nós vamos comentar. Comecemos pelo acento agudo. O acento agudo é usado para indicar o som aberto ou semiaberto das palavras, como é o caso de imóvel, bárbaro, pó, café. Essas palavras são acentuadas com acento agudo. O acento agudo ocorre apenas nas sílabas tônicas, indicando o som aberto ou semiaberto, de acordo com as regras de acentuação gráfica de que nós já tratamos. Então, o acento agudo, imóvel, bárbaro, pó, café, etc., são palavras que recebem o acento agudo nas sílabas tônicas. O acento circunflexo é empregado sob as mesmas condições do acento agudo, apenas serve para indicar o som semifechado. Então, quando o som é aberto, acento agudo. Quando o som é fechado, semifechado, o acento circunflexo. Por exemplo, palavras como bônus, ônibus, avô, Amazônia, tônico, são palavras que recebem o acento circunflexo. É importante destacar também que existem palavras na língua portuguesa que podem ser acentuadas graficamente, tanto com acento agudo quanto com acento circunflexo. É o caso, por exemplo, de tônico. No Brasil, nós usamos acento tônico com circunflexo. Em Portugal, se usa acento tônico com acento agudo. As duas formas são corretas. Isso também acontece com a Amazônia. Nós usamos Amazônia. Em Portugal se diz Amazônia, escreve-se com acento agudo. Outra notação léxica é o acento grave. Modernamente, o acento grave é usado unicamente para indicar crase. É por isso que acento grave se confunde com crase. Acento grave é um acento gráfico, que é usado modernamente apenas para indicar crase, como em saiu às 10 horas. Aqui ocorre o acento grave, indicando fusão de preposição a com artigo as. Estava às escuras, da mesma forma, fusão de preposição a com artigo as marcado pelo acento grave. Fui à farmácia, o acento grave indica o fenômeno de crase. Sobre crase, nós teremos informações dentro da parte de sintaxe. É só consultar aí, dentro da parte de sintaxe, o assunto de crase, nós temos informações sobre a crase. Mas a crase é marcada pelo acento grave, uma das notações léxicas da língua portuguesa. Outra notação léxica é o tio, que é usada para indicar nasalidade. Na letra, por exemplo, sobre a letra A, sobre a letra O, nós usamos o tio para indicar nasalidade. Maçã, compõe, sermão, órgãos, mãe, coração, são palavras que são marcadas pelo tio, para indicar a nasalidade dessas vogais. Da mesma forma, nós temos outra notação léxica, que é o hífen. O hífen é empregado tanto na composição de palavras quanto na derivação prefixal ou sufixal. Então é empregado principalmente na composição de palavras, em derivação prefixal, sufixal e também no caso de colocação pronominal, tanto de ênclise quanto de mesóclise. Nós usamos o hífen. Por exemplo, quinta-feira é uma palavra composta com hífen. Super-homem é uma palavra derivada, o prefixo super ligado ao substantivo homem, com hífen. Comprá-lo, neste caso, o hífen é indicado para a colocação enclítica do pronome, comprar mais o, comprá-lo. Outra notação léxica, também muito importante, é apóstrofo. Apóstrofo é indicado para contrações ou para supressão de determinadas letras, principalmente em composições poéticas. Por exemplo, no poema de Castro Alves, ele diz, estamos em pleno mar. Estamos, então ele usa o apóstrofo S, suprimindo a letra E para dar ritmo ao poema.
Então, manter o ritmo do poema, ele usa esse apóstrofo suprimindo a letra A. Estamos em pleno mar. Em vez de dizer estamos, né, ele diz estamos em pleno mar, para que o poema mantenha o ritmo. Também é usado em contrações como copo d'água. Veja que copo d'água tem o apóstrofo, é sempre esta vírgula suspensa, que é esse sinal que se assemelha a uma vírgula suspensa, é o apóstrofo. Copo d'água, pai d'égua, Mandela, né? Por exemplo, uma canção de Chico César, ele diz assim, Mandela vir, ou seja, mande ela vir, ele contrai tudo, Mandela vir, e aí emprega o apóstrofo. Também nós usamos outra notação léxica, que é a cedilha. A cedilha é usada na letra C, diante de A, O ou U, para indicar a consoante fricativa surda. Como em caroço, maçã, muçulmano, açúcar, nós usamos a cedilha. Este Szinho aqui embaixo da letra C, para indicar essa consoante fricativa surda, caroço, maçã, muçulmano, açúcar. Somente diante das vogais A, O ou U. E o trema? O trema desapareceu da nossa língua. A língua portuguesa, com o novo acordo ortográfico, perdeu essa notação léxica. Não há mais o trema na língua portuguesa. Antes do novo acordo ortográfico, o trema era usado nos grupos QU, GU, seguidos de EL e de I, quando a letra U é pronunciada atonalmente. Então, frequente, linguiça, eram palavras que eram marcadas pelo acento gráfico trema. Trema desaparece. Só mantemos o trema na língua portuguesa em palavras estrangeiras. Por exemplo, Miller, no alemão, é com trema. Então, se você escrever essa palavra aqui na sua redação, você precisa usar o trema, porque originalmente a palavra tem o trema. Então, Miller, e também palavras derivadas, por exemplo, uma situação milleriana. Aí você escreve a palavra milleriana com trema, porque originalmente a palavra tem o trema. Mas as palavras da língua portuguesa simplesmente perderam o trema. Isso também aparece nessa outra palavra alemã, Ginter, você usa o trema. Mas o trema, repito, não existe mais nas palavras da língua portuguesa. Está claro isso?